Vamos lá então, boa noite. Hoje vamos para a segunda parte do Epicuro. A gente falou sobre ele semana passada, a ética do Epicuro. E a gente está vendo este livro aqui. Carta sobre a Felicidade, Carta a Meneceu, que é onde o Epicuro ele escreve para o seu discípulo, o Meneceu, algumas dicas de como alcançar a felicidade. Então, Professor, oi, diga lá. eu falo muito, vocês alunos comigo, mas eu vou te dar uma moral aí. Eu acho que o senhor não está gravando a aula. Tô sim, é que eu uso um programa fora do Google Meet. Ah, tá, desculpa, professor. Não, sem problemas. Eu uso um programinha que eu não gravo pelo Meet, eu gravo por um programa externo. Então, e assim, não, ele pode falar bastante, tá? Porque geralmente é palestra minha, então é meio chato. Uma das coisas ruins, assim, no encontro à distância é que vocês não falam. Né? Se na aula presencial a gente tem que pedir para vocês não ficarem quietos, porque vocês não param de falar, à distância a gente tem que pedir para vocês falarem, porque vocês não falam. É esquisito isso aí. Eu sei, professor, você viu? Mas se quiserem falar, fique à vontade. Então, nesse texto que a gente está vendo, né, nessa carta, o Epicuro ele dá algumas dicas, né, para o Meneceu de como alcançar a felicidade. E aí, dentro dessas dicas, tem toda a percepção da ética do Epicuro. Então, por isso que a gente está vendo esse texto dele. Vocês encontram na internet. É bem facinho. Esse livro aqui ele tem. Assim, ó, é pequeno, né? Já é tamanho pequeno. Ele tem 51 páginas, mas dessas 51, 20 são de introdução e ainda é bilíngue, um lado é português, um lado é grego. E o tamanho da linha é grande ainda, então acho que deve ser umas 3 páginas o texto na internet. Vale a pena, um texto bem gostoso de ler, bem legal. Recomendo muito. Então, voltando, o Epicuro fala sobre a felicidade e aí fala sobre a ética. Porque assim como Platão, como Sócrates, como Aristóteles, o Epicuro também ele acredita que a finalidade da nossa existência e o que motiva tudo que a gente faz é alcançar a felicidade. Tanto que lá no começo, né, quando o Epicuro diz para o Meneceu que deve-se estudar filosofia, que não se tem idade, né, para começar a filosofia. Se você for velho, é bom fazer filosofia porque assim você consegue ter boas lembranças da sua história. E para o jovem é bom fazer filosofia porque assim ele não tem medo do futuro. E aí o Epicuro fala, né, que todos nós buscamos a felicidade, porque quando nós não somos felizes, nós tudo fazemos para alcançá-la. E quando a alcançamos, nós tudo fazemos para mantê-la. Né? Então, a razão da nossa existência ou a motivação da nossa vida é a felicidade. E aí, o Epicuro ele começa a carta dando 3 conselhos para o Meneceu, que a gente viu semana passada, que são 3 desafios da vida que, se a gente não souber lidar, pode trazer sofrimento. Então é não temer os deuses, não temer a morte e não ter medo do futuro. Então, não ter medo dos deuses não faz sentido porque os deuses são bons. Né? A gente parte do pressuposto que os deuses são bons. Nenhuma religião parte do pressuposto de que os deuses são ruins. Né? Até mesmo lá dizem que existe, né, uma religião de satanismo, não sei se é verdade, mas até lá no satanismo o diabo é bom. Né? Então, é curioso. Então até o diabo fica bom, às vezes, né?
Então não precisa ter medo dos deuses, porque não faz sentido ter medo deles, já que eles são bons, são bem-aventurados na crença geral, né? Então a gente tem que ter uma relação boa com os deuses, não achar que a gente vai ser castigado em algum momento. É como algumas pessoas têm, a gente falou um pouquinho disso semana passada, né? Que algumas pessoas se relacionam com Deus por medo, né? Por medo de ir para o inferno, ou por medo de serem castigados. E até às vezes as pessoas tentam a gente a convencer a respeito da religião delas, tentando colocar medo na gente, né? Tipo assim, você sabe para onde você vai depois que morrer, enfim, né? Você já parou para pensar que a tua vida tá uma desgraça porque você tá longe de Deus, né? Enfim, então as pessoas tentam convencer a gente a se converter à religião delas pelo medo, né? Até tem uma frase, né, que adoram dizer que se não é por amor é pela dor, né? Hein? Enfim, então não precisa ter medo dos deuses porque não faz sentido ter medo dos deuses, porque eles são bons. Não ter medo da morte, né? A gente não deve ter medo da morte porque a morte não existe para quem está vivo. Então, eu, Rafael, estou vivo agora, eu não preciso me preocupar com a morte porque a morte não se faz presente na minha vida agora. E quando a morte chegar, eu não vou estar vivo para ter medo dela, porque eu morri. Então, não faz sentido ter medo da morte, né? Então, a ideia é que, ao invés de se preocupar com a morte ou com a quantidade de tempo de vida que nós teremos, a gente tem que se preocupar com a qualidade da nossa vida. Então a gente tem que se preocupar em viver bem e ser feliz e não ficar pensando na morte. Porque quando a morte chegar, acabou. Fim. Você, quando a morte chegar, você não vai ver que você morreu. Por quê? Porque você morreu. Então, enfim, acabou. Então é isso. Não faz sentido ter medo da morte. Aí a gente até conversou um pouquinho, né, que às vezes nem é o medo da morte que a gente tem. A gente tem medo das condições em que a morte está chegando. Então, a gente tem muito medo de morrer sofrendo. Né? Muitas pessoas dizem que, por exemplo, se fosse para escolher uma maneira de morrer, queria morrer dormindo, porque aí não vê que a morte chegou. Né? Mas enfim, o que assusta muito a gente é a perspectiva de sofrer antes da morte, né? Na iminência da morte. Então você tá lá doente e aí você sofre muito por conta da doença, né? Ou você sofre um acidente e aí fica sofrendo, né? Naquele momento da morte. Até teve um caso essa semana passada, vocês devem ter visto alguma coisa, né? A coisa de um mês assim tem acontecido, que lá no Nordeste, não lembro em qual estado do Nordeste, que uma travesti foi queimada na rua. Ela estava dormindo na rua e aí um homem jovem passou e colocou fogo nela. E aí ela foi pro hospital, tudo, teve 80% do corpo queimado. E aí chegou um momento que precisou amputar um braço dela. Depois de mais alguns dias precisou amputar o outro braço dela e acabou que ela morreu. Né? Então, quando a gente vê essas histórias assim, dá medo, né? Medo de passar por isso. Então, não é nem necessariamente o medo da morte, mas é o medo das condições em que a morte vai chegando. E aí, a gente falou um pouquinho também, né, de uma discussão que existe na área médica, que é a respeito da eutanásia. Você já deve ter ouvido falar disso, né, que é aquela ideia de que a pessoa pode decidir dar um fim na sua vida. Então, eu tenho uma doença que eu sei que não tem cura e essa doença ela me faz sofrer muito. Então, ao invés de eu ficar preso a uma cama, sendo sustentado por aparelhos, eu posso decidir morrer. Né? Tem até uma expressão chamada de suicídio assistido. Tem alguns países na Europa que já é possível isso, né? Você tem um diagnóstico de uma doença que é incurável, as perspectivas dessa doença são as piores possíveis,
no sentido de que ela vai trazer muito sofrimento físico para você, vai te incapacitar muito. Então a pessoa ela pode pedir para morrer. Então dão um medicamento para ela e ela morre. Qual que é a ideia da eutanásia? A ideia da eutanásia é que, da mesma maneira que a gente quer ter uma vida digna, a gente também tem o direito de ter uma morte digna. Então, por que é que eu vou ficar sofrendo no leito da morte em nome de uma vida que não pode ser vivida de maneira digna? É até uma indignidade. Que é algo que a gente já faz com os animais, né? Quando a gente tem lá o nosso cachorrinho ou o nosso gato que está sofrendo muito, que a gente sabe que está sofrendo, a gente abate, né? A gente mata os nossos animais. Não por maldade e nem porque está dando muito trabalho pra gente. Se bem que tem gente que faz isso, né? Que dá muito trabalho. Mas a ideia de quem leva o seu animal de estimação ou sacrifica o seu animal de estimação é o argumento de que ele está sofrendo muito, né? Então, para acabar com o sofrimento. Então, se a gente faz isso com os animais que nós amamos, por que a gente não pode fazer com nós mesmos também, né? Fica aí uma reflexão. Então, medo dos deuses, medo da morte e medo do futuro. O Epicuro fala também que o Meneceu não deve temer o futuro, porque o futuro ele não depende totalmente da gente, mas também o futuro não independe totalmente da gente. O futuro não é questão de sorte, mas também o futuro ele não é consequência necessária ou consequência causal de tudo que a gente faz e de tudo que a gente planeja, né? E aí eu usei o exemplo de, por exemplo, aquele jovem que está na escola, está se preparando para o Enem. Ele deseja fazer medicina, então, desde o primeiro ano do ensino médio, ele só se dedica a estudar, ele deixa de ir na festa de 15 anos dos amigos e das amigas, ele deixa de namorar, ele deixa de ir nas baladas, porque ele está se preparando para o Enem. Ele só estuda. Nas férias ele estuda, no final de semana ele estuda, e aí ele vai no primeiro dia da prova do Enem, faz uma prova super boa, chega super animado em casa, né? Porque no primeiro dia de prova foi muito bem, e no segundo dia de prova ele não consegue ir porque ele fica doente, né? 3 anos aí de planejamento e que foram embora porque, enfim, ele ficou doente. Acontece. Ou alguém morreu, um parente morreu, um amigo morreu, ou ele estava indo de carro e o carro quebrou no meio do caminho, ou o ônibus não passou, ou o despertador não tocou, ou tocou e ele não ouviu. Acontece essas coisas. Então o futuro não depende totalmente da gente. Então ficar deixando de viver agora em nome de um futuro possível não é adequado. Mas também não achar que o futuro não depende do que a gente faz, né? Então o cara resolve aproveitar toda a vida agora, na juventude, porque ele pensa, não vou ter mais 15, não vou ter mais 16, não vou ter mais 17. Só que aí, ok, ele curte aos 15, curte aos 16, curte aos 17. Só que a vida adulta chega, né? E na vida adulta pede-se diplomas para você ter um bom emprego, e ele não estudou, ele não fez o Enem, e enfim, aí deu ruim no futuro, né? Então é isso, a gente tem que viver de tal maneira que a gente tenha uma vida boa hoje e as consequências dessa vida boa resultem num futuro bom também, tá? É claro que nada garante, né? Eu ter uma vida boa agora não garante um futuro bom, mas eu preciso sempre viver da melhor maneira possível agora a fim de produzir um futuro bom também. É mais ou menos essa a ideia do Epicuro. Então, não ter medo dos deuses, porque não faz sentido, já que os deuses são bons. Não ter medo da morte, porque a morte não existe enquanto a gente está vivo. E quando a morte chegar, a gente não vai mais estar vivo para sofrer porque ela chegou. E não ter medo do futuro, porque o futuro, como sendo uma consequência do presente, a gente precisa viver de tal maneira feliz agora e buscar o bem-estar agora,
para poder também no futuro ter um bem-estar também. Não sacrificar o presente em nome do futuro e não sacrificar o futuro em nome de um presente. Tá? É mais ou menos essa a ideia. E então hoje eu vou entrar agora no núcleo do pensamento de Epicuro, que é a teoria dos prazeres dele. O Epicuro, ele é famoso pela ideia de que ele diz que a felicidade é ligada aos prazeres. Então, à medida em que a gente alcança prazeres, a gente é feliz. Mas é interessante notar o que é que o Epicuro fala de prazer, o que é que ele entende por prazer. Porque por muito tempo, e até na época dele mesmo, ele fala aqui na carta para o Meneceu, o Epicuro foi acusado de ser hedonista. Não sei se vocês já ouviram essa expressão alguma vez. Já chamaram vocês de hedonista alguma vez. É uma palavra bonita. Eu acho bonito, pelo menos, né? Só que a conotação dela é uma conotação negativa. Porque o hedonismo é a ideia de que você deve viver para a satisfação dos seus desejos e prazeres. Só interessa os prazeres, só interessa os desejos, nada mais interessa. Isso é ser uma pessoa hedonista. Então é você viver na balada, é você viver na pegação, é você viver, enfim, só curtindo prazeres. Eu não seria da balada porque eu não gosto de balada, né? Então, seria outros prazeres para mim, né? Enfim. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? De viver curtindo a vida doidado. Então o Epicuro ele fala, ok, eu defendo os prazeres, mas eu não sou um hedonista. Porque o que é que o Epicuro entende por prazer? Para ele, prazer é a eliminação da dor. Se a gente pegar o grau dos prazeres, se a gente fosse fazer assim, uma hierarquia dos prazeres, ou uma pontuação das coisas que dão mais ou menos prazeres para a gente, o Epicuro diz que o maior grau de prazer está quando a gente elimina uma dor. É o que dá mais prazer, é a eliminação da dor. Existem outros prazeres, que vêm, claro, por conta de prazer pelo prazer mesmo, né? Não tem nenhuma dor envolvida. Tem aqueles prazeres que têm como resultado a dor. Então tem prazeres que a consequência deles é a dor. Então, se fosse fazer uma hierarquia dos prazeres, o maior prazer está na eliminação da dor. E é esse prazer que o Epicuro diz que nos dá a felicidade. Os outros também dão, claro. Mas os outros prazeres, eles podem nos trazer sofrimento. Tá? E só o sofrimento. Não é que o Epicuro diz que a gente tem que evitar o sofrimento. Tem muitas vezes que alguns sofrimentos têm como consequência também a felicidade. Por exemplo, a gente ter que estar sentado na frente de um computador durante 1 hora é um sofrimento, né? Mas em tese é um sofrimento bom que vai ter como consequência a formação de vocês. E aí, como consequência dessa formação, vocês vão arranjar um bom emprego, vão ter um dinheiro e etc e tal. Então é um sofrimento que vale a pena. Ou então o sofrimento de tomar um remédio ruim. Você está doente e o único tratamento possível é tomar aquele remédio terrível. Ou então, se está doente, tem que tomar aquela vacina no bumbum, que dói pra caramba. Como é que é o nome da vacina? Até esqueci. Não tem uma doença que a gente toma no bumbum que é doído demais? Quando a gente está muito mal? Então. É um sofrimento, né? Mas é um sofrimento que tem como resultado uma coisa boa, que é a saúde.
Então, o Epicuro, para tentar mostrar para o Meneceu quais prazeres têm que ser buscados, porque a ideia dos prazeres ela entra também na mesma ideia da qualidade de vida, tá? Naquele lance da morte. Você não tem que se preocupar o quanto tempo você vai viver. Você tem que se preocupar com a maneira como você vive. Você tem que viver bem. O importante não é viver muito. O importante é viver bem. Essa é a ideia. Da mesma coisa são os prazeres. Então o Epicuro vai dizer assim, olha, existem pelo menos 3 tipos de desejos que nós sentimos. E esses tipos de desejos, eles têm como consequência prazeres diferentes, óbvio. Então, tem aqueles desejos que são naturais e necessários. Tem os desejos que são naturais e não necessários. E os desejos que não são nem naturais nem necessários. Então a gente precisa ter sabedoria para identificar quais desses desejos a gente deve se dedicar a satisfazer. E quais desses desejos eles geram realmente dores que nos causam sofrimentos que é possível que a gente supere. Certo? Então, quais são os desejos naturais e necessários? A fome, a sede, o sono. Por que são naturais? Porque fazem parte do nosso corpo, porque a gente não escolhe tê-los ou não. A sede vem, a fome vem, o cansaço vem. E por que são necessários? Porque se a gente não satisfaz esses desejos, a gente morre. Então são necessários para a vida. Então a gente precisa beber água, a gente precisa se alimentar e a gente precisa dormir. Eu até acrescentaria ainda um outro desejo necessário, que é o desejo de ir ao banheiro, desejo fisiológico. A gente precisa, né, urinar e defecar. Não precisa, senão morre também, né? E a gente não escolhe sentir vontade de ir ao banheiro. A vontade vem. Né? Então, e aí acho que dá para entender melhor quando o Epicuro define como sendo o prazer como sendo a ausência de dor. Ou a superação da dor. Quando você está com sede, você está com bastante sede e você toma aquela água gelada. Cara, não tem coisa melhor na vida. Né? Tá com aquela sede e toma lá guti, 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 guti. Nossa, é o melhor momento da vida. Parece que a vida, ela acontece para esse momento. Né? Ou então quando você tá com fome, e aí você come. Come o quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto que a gente até fala, né, que com fome tudo fica gostoso, tudo fica bom, né? Então você está morrendo de fome, você come. Nossa, aí parece que você saliva muito mais do que normalmente. E caramba, como é bom comer. Ou então você está cansado, né? Você está cansado pra caramba. Porque você trabalhou muito, ou porque você fez muito exercício. Enfim, é aquele dia que você está cansado, assim, que você não está aguentando em pé. Aí você deita. Aonde? Em qualquer lugar que dê para deitar. Qualquer lugar que segure a cabeça. Não precisa nem deitar, né? Basta a cabeça ficar apoiada. Você encosta, você dorme. É tão gostoso. Meu Deus, como é bom. É a eliminação do sofrimento.
Eliminação da dor. Aí você acorda e diz, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, foi dormir. Caramba, como foi bom. E ir ao banheiro, né? Também é muito bom ir ao banheiro. Nossa, como é bom ir no banheiro. Quem não teve aqueles momentos de estar na rua e aí vem aquela vontade de fazer xixi, né? Aquela vontade de fazer o número 2. E aí você chega em casa, você entra correndo em casa e senta no vaso. Nossa, como é bom. Como é bom. Como é bom ir ao banheiro. Gente, como é bom ir ao banheiro. Nossa, é muito bom. Né? Por quê? Porque tudo isso é eliminação de algo que estava muito incomodando a gente. Estava trazendo sofrimento para a gente. A sede, a fome, o cansaço, a necessidade de ir ao banheiro. Traz sofrimento, traz dor para a gente. Traz dor física para a gente. E são coisas, e são dores que se a gente não elimina, a gente morre. Então, de todos os prazeres que existem, aqueles que a gente tem que dar atenção primária e dedicar a nossa maior atenção é esses prazeres necessários e naturais. Naturais porque eles não dependem de uma vontade criada por nós, e são necessários porque são demandas do nosso próprio corpo. Bom, falei que tinha um segundo grupo de prazeres, que é os prazeres naturais não necessários. Que são aqueles prazeres que também têm relação com o nosso corpo, mas que se a gente não sacia eles, a gente também não morre. A gente pode ficar mal-humorado, né? Coisa e tal, mas morrer a gente não morre, né? E aí, dentro desses prazeres naturais e não necessários, eu colocaria o prazer sexual. O prazer sexual, ele aparece, o desejo sexual, ele aparece, mas se a gente não o satisfaz com uma outra pessoa ou até mesmo sozinho, a gente não morre. Parece que a gente vai morrer, mas a gente não morre, né? Tanto é assim que tem pessoas que fazem voto de abstinência sexual e elas continuam aí vivonas, né? E aparentemente felizes, né? Pelo que elas demonstram pra gente, elas são felizes. Ok. Isso significa que elas não têm desejo sexual? Não, não significa. Até tem algumas pessoas que parecem que não têm, tá? Isso é uma condição que realmente existe entre nós seres humanos. Pessoas que não têm desejo sexual. Por várias razões isso pode acontecer. Físicas, psicológicas, né? Mas boa parte das pessoas que optam pela abstinência sexual não significa que elas não tenham mais o desejo, elas têm. Mas isso não implica na vida ou morte delas, certo? Então, a gente pode dizer que a, a atividade sexual é um prazer natural, porque é um desejo natural, porque ele surge na gente, a gente não escolhe ter ou não, porém não é necessário, né? A gente não precisa satisfazê-lo, porque a nossa vida não depende, né, disso. E o terceiro grupo de desejos é os não naturais e não necessários. Nem todo prazer ele é nascido da nossa condição natural. Tem muitos prazeres que a gente cria por conta da cultura. São muitos prazeres que são culturalmente criados, digamos assim. E a satisfação deles vem
também de uma ideia que é apresentada para a gente, nós somos convencidos disso, de que satisfazer esse prazer criado nos traz felicidade. Essa é a função dos comerciais, das propagandas de produtos. Então, qual é a função de uma propaganda na televisão, no rádio, no jornal? É convencer a gente de que a gente precisa daquilo para ser feliz. É essa a função da propaganda. É convencer você, é criar em você um desejo de ter aquele produto, porque aquele produto vai tornar a tua vida melhor, vai tornar você uma pessoa mais feliz. Essa é a ideia. Você não vê nenhuma propaganda dizendo que o produto é ruim. Não, todos são maravilhosos, né? Tem aqueles produtos, tem um canal na televisão que apresenta vários produtos domésticos. E assim, caramba, é um aspirador que sobe pela parede sozinho, é uma escova de cabelo que é escova, que é chapinha, e também faz alisamento, e faz permanente, sem formol, né? É um produto que você passa no carro, que ele lava, seca e protege a natureza, ainda dá brilho. Enfim, caramba, são só produtos maravilhosos. Você pensa, nossa, eu preciso desse produto porque eu vou economizar tempo, porque ele é muito prático, porque vai me dar status. No caso do iPhone, por exemplo, né? Toda vez que um iPhone novo é anunciado, as pessoas, né? Que obviamente tem, né? Ou aquelas que não tem também, mas dão um jeito de conseguir um iPhone. Elas já ficam alvoroçadas porque vai ter um novo iPhone, e aí quando é divulgado o dia de vendas, é feito a fila na loja do iPhone, porque a pessoa quer comprar logo no primeiro dia que foi lançado o iPhone. E o iPhone 200 é melhor que o iPhone 199, porque o iPhone 200 ele tem uma câmera de 21 megapixels e o iPhone 199 tinha uma câmera de 20 megapixels. Então, por conta de 1 megapixel, eu preciso ter o iPhone 200, né? Aí a pessoa se endivida, a pessoa, enfim, sei lá, né? Porque tem o iPhone Plus ele tem 1 polegada a mais do que o iPhone que não é Plus, então, né? Então, por conta do status, né, a pessoa quer ter, porque eu preciso ter o iPhone para ser feliz, porque aí as pessoas vão ver que eu sou uma pessoa que tem iPhone, coisa e tal. É essa a dinâmica das redes sociais, né? Quem aqui já não passou por um momento de sofrimento, de tristeza, porque achou que a sua vida era uma desgraça, porque você olha o Instagram das pessoas, está todo mundo tão feliz, está todo mundo tirando foto de várias comidas interessantes, está todo mundo tirando foto de cachoeira, de trilha, de montanha, e você, caraca, mano, você só quer ter um dia de folga das aulas do IF para poder dormir um pouquinho mais, dormir mais cedo ou dormir mais tarde, né? E você se sente um lixo de gente porque todo mundo é feliz menos você, né? E aí, né, tem toda essa corrida, né, por fazer academia, para você também não ter vergonha de tirar foto sem camisa, de você começar a beber vinho para começar a tirar foto dos rótulos de vinho que você está tomando, de você tirar foto de todo hambúrguer que você come para mostrar que você também conhece todas as hamburguerias da cidade. Então, são desejos criados.
São desejos que não são naturais. Porque o nosso corpo não precisa. Vocês devem lembrar, né? Alguns aqui a gente tem idade parecida, mas vocês devem lembrar, né, que até 2005 a gente vivia muito bem sem telefone celular, né? Porque não existia telefone celular. Na verdade, a vida era até melhor, porque o celular enche o saco da gente o dia inteiro, né? Era tão bom a vida sem celular, porque ninguém achava a gente. Então são desejos criados pela sociedade. E a gente sofre quando não consegue satisfazer esses desejos. Mas o Epicuro diz pra gente, cara, você não precisa satisfazer, porque são desejos inúteis. Inúteis no sentido de serem importantes e fundamentais para a vida. Até as dores e os sofrimentos que esses desejos não naturais e não necessários nos causam são sofrimentos e dores criadas. Você sofre porque você não tem um iPhone. Sério que você sofre porque você não tem um iPhone? Por que é que você precisa de um iPhone? Para que é que você precisa de um iPhone? Por que é que você precisa de um iPhone, sendo que um Motorolazinho não resolve para você? Você faz muitos vídeos, você tira fotos maravilhosas, você usa para ligar e ver o WhatsApp, ficar vendo o Instagram, isso você faz com qualquer telefone. Né? Então a gente sofre, é um sofrimento criado a partir de um desejo também criado artificialmente. Então são desejos inúteis, são prazeres inúteis, segundo Epicuro. E esses são os piores. Esses a gente não deve sofrer por não satisfazê-los. Vejam, não é que eu não vou... é um problema ter iPhone. Não, se alguém me der um iPhone, eu vou gostar, claro, né? Mesmo porque, né, é um dinheirinho aí que caso eu não consiga pagar aí o empréstimo no banco, eu vendo o iPhone e adianto uma parcela do empréstimo. Mas não é isso. O problema não é você querer o iPhone. Querer, eu quero. Quem não quer um iPhone, né? Eu quero. Mas eu não preciso. Então, ok, se eu não tiver também, pra mim tá de boas. Tô bem de boas. Sério, tô tranquilão. Na verdade, tô até querendo dar o meu telefone, porque ele não para de ficar tocando, assim, né? Bem, 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 bem. Mas se alguém me der um iPhone, ótimo. Agora vejam, a gente também sofre, e é aí que vem o lance da sabedoria, da felicidade. Quando a gente sofre por conta dos prazeres necessários, mas sofre desnecessariamente. Então, um prazer natural e necessário. Sede. Você tá com sede. Só que você não mata a sede porque você diz, eu tô com sede, mas eu tô com uma vontade de uma Coca-Cola. E aí você fica com sede porque você quer tomar uma Coca-Cola. Né? Não acontece isso com a gente? E aí, sei lá, você tá na rua. Aí você tá morrendo de sede. Aí você passa na frente de uma vendinha que vende água gelada. Você chega assim, tem Coca-Cola? A pessoa diz não. Aí você fala, eu tenho água. Ah, não quero água, quero uma Coca. Aí você anda 2 quadras com sede, naquele sol de Itaperuna. Você passa 10 minutos a mais com sede porque você quer uma Coca-Cola. Mano, você não quer uma Coca-Cola. Você tá com sede. A Coca-Cola é uma criação da sua cabeça. Então você está sofrendo desnecessariamente. É um sofrimento que não precisa acontecer. Eu vejo isso pelo meu filho, Joaquim. Agora ele tá melhorzinho, tá crescendo, tá ficando melhorzinho. Mas, né? Ele chegava assim pra mim, pai, tô com fome. Aí eu falava assim, não, tá tudo bem, o almoço tá quase pronto. Não, mas eu tô com fome de biscoito. Não, fome de biscoito. Você tá com fome? Sim, então qualquer coisa que eu te der você vai comer. Não, mas eu tô com fome de biscoito. E aí ficava uma discussão na hora do almoço, porque ele não queria comer o arroz e o feijão. Ele queria o biscoito.
Eu falava, olha, biscoito não come no almoço. Se você quer comer biscoito, então você vai esperar até a hora do lanche da tarde. E aí ele queria teimar comigo. E aí ele não almoçava. Aí passava meio-dia e meio, 1 hora. Aí 1h30 ele dizia, pai, tô com fome. Então, como é que feijão com arroz? Aí ele comia, né? Mas é isso. Aí eu continuo com fome porque eu não quero comer arroz e feijão. Eu continuo com fome porque eu quero biscoito. Porque biscoito é mais gostoso que arroz e feijão. Mas a discussão não é o que é mais gostoso. A discussão é o que é que você precisa. No momento em que a dor se instala, no momento em que a dor se instala, no momento em que a dor, meu telefone, tô falando do meu telefone, né? Quero doar ele. No momento em que a dor se instala, o que é que interessa? O que é mais gostoso ou a eliminação da dor e do sofrimento? O que interessa é a eliminação da dor e do sofrimento. É isso que o Epicuro diz. Então, por isso que o Epicuro fala que o prazer que ele defende não é o prazer dos hedonistas, que é você buscar somente os prazeres gostosos, digamos assim. Mas o verdadeiro prazer está na eliminação da dor. Porque quando você elimina a dor, você encontra o prazer na sua forma mais pura, digamos assim. O Epicuro não fala nessa linguagem, mas para vocês entenderem, né? Pensem sempre nessa ideia. Você está com muita sede e você bebe água. Não tem coisa melhor. Você está com sono e você deita e dorme. Não tem coisa melhor. Se toma uma Coca-Cola, é gostoso, mas não é mais gostoso do que, não é mais prazeroso do que você beber água quando está com sede. É essa a ideia do Epicuro, tá? Então, a felicidade para Epicuro vem por meio da eliminação da dor e da eliminação do medo. Tá? Então, a eliminação da dor está quando você elimina, então, aquelas dores mais básicas que vêm das necessidades, dos desejos naturais e necessários. Existem os desejos naturais e não necessários, e os desejos não naturais e não necessários, que são, digamos assim, não vou dizer inúteis, mas são desprezíveis, que não precisam nem existir. Então, a esses você não se dedica, a não ser que você tenha tempo, né? E você tenha condições de... Você já tenha conseguido superar as suas necessidades, os seus desejos necessários e naturais. Aí você pode se dedicar, né? Se dedicar aos outros desejos. Mas na vida, se você quer ser feliz, a tua preocupação deve ser com esses desejos naturais e necessários. Porque são esses que geram realmente as dores que nos fazem sofrer mesmo. As outras dores são apenas criações nossas. E a gente consegue eliminar através, então, da sabedoria, né? Da identificação realmente dos prazeres que são realmente importantes. Legal, né? Eu gosto de Epicuro. Eu gosto. Deu pra pegar a ideia, gente? Deu pra pegar o esquema? Não esqueçam que eu deixei aberto uma atividade para vocês fazerem, que é para vocês escreverem um dilema moral. E agora eu vou abrir a outra atividade, que é para vocês escolherem uma dessas ideias que a gente falou, do Sócrates, do Platão, do Epicuro. Quem quiser esperar até a próxima semana, que eu vou falar do Kant, pode esperar também. Mas é para vocês escolherem uma dessas teorias e verem quais faz mais sentido para vocês. Quais vocês acham que vocês seguem mais. Se é a ideia do prazer do Epicuro, se é a ideia da felicidade do Aristóteles, da hierarquia do conhecimento em Platão, né?
É uma brincadeirazinha assim para vocês pensarem. Quais dessas ideias já estão presentes na vida de vocês ou que vocês acham que seria mais interessante de vocês praticarem. Certo? Então, no mais, fiquem bem, se cuidem, não guardem os casacos ainda, porque tem previsão aí de frente fria chegando. E a gente se encontra nesse mesmo link na próxima terça-feira, tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos aí.